O Brasil vai produzir mais de 30 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de frango este ano. A estimativa é da Conab, divulgada nesta quarta-feira. Veja números da produção nacional. O volume representa um crescimento de quase 4% na comparação ao produzido no ano passado. Os pesquisadores dizem que o montante levará a um aumento na disponibilidade de carnes para a população. A produção estimada de carne bovina é 5% maior e retoma a marca de 10 milhões de toneladas que o país havia produzido em 2006 e 2007. O crescimento se deve ao maior volume de animais abatidos no ano passado, principalmente de fêmeas bovinas. Para a carne suína, a Conab projeta uma produção de cerca de 5 milhões e meio de toneladas, com um aumento de 3,7% em relação a 2023. A produção da carne de frango deve aumentar mais de 3%, segundo a Conab, para cerca de 15 milhões e 400 mil toneladas. A produção de ovos este ano deve crescer 0,5% nessa comparação, para mais de 41 bilhões de unidades. Veja agora que o aumento da produção levará a um maior volume de carnes disponíveis para a população comprar nos açougues e supermercados. Serão mais de 21 milhões de toneladas para consumo interno, aumentos de mais de 6% para a bovina, de quase 3% de carne suína e de 4% de carne de frango. A disponibilidade de ovos deve ser a mesma do ano passado, que já havia sido enorme. As exportações de carne também devem aumentar este ano, segundo a Conab. Veja os números. Os embarques de carne bovina têm sido fator importante para escoar boa parte da produção da proteína. Esse é um fundamento de mercado que regula preços da arroba de boi gordo. Veja que neste ano as exportações de carne bovina devem crescer mais de 15%, com volume de 3 milhões e meio de toneladas. O crescimento também é esperado para as demais carnes. Para a suína, expectativa de aumento perto de 7%. Carne de frango, o volume deve ultrapassar 5 milhões de toneladas, um pouco acima do registrado no ano passado. E para a carne suína, já vimos 6,6% de aumento. João Pedro Cuti Dias está aqui conosco. João Pedro, disponibilidade de carne tem. O problema é que o poder aquisitivo da população não aumenta, não absorve tanto volume aumentado assim, né? Você olha esses números, se entusiasma com o Brasil. Você tem a produção de carne bovina, 10 milhões de toneladas, na realidade vai ser um pouco maior, porque aí são só a parte que passou por inspeção ou municipal, ou estadual ou federal. E você tem um volume significativo que é consumo próprio, pequenos municípios, então isso deve chegar na faixa de 12 milhões de toneladas, a produção total. Só fica no mercado interno brasileiro alguma coisa por volta de quase 8 milhões de toneladas. É um volume significativo. Exemplo também é o frango. Com mais de 10 milhões, se você calcular o volume per capita que sobra, são 50 quilos por habitante ano. Soma 50 quilos de frango, soma 30 quilos, 28, 30 quilos de carne bovina, mais uns 15 a 18 quilos de suína, nós estamos falando em 100 quilos por habitante. Fora os ovos, né? Sem contar os ovos, mais de 200 ovos per capita. Então o Brasil tem uma produção muito grande para atender o nosso mercado. Exporta muito. Em primeiro lugar em carne bovina, primeiro lugar em carnes de frango, terceiro colocado em carne de suínos. Então, tudo bem, ele gera produto para o mercado interno e gera produto para exportação. É muito importante esse equilíbrio que tem, né, tanto na produção, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. O Brasil dá mostras de que se falar em tecnologia de produção, o país
Não tem chabu, né? Não tem. E o modelo de produção nosso é um modelo mais sustentável. Poucos países do mundo podem dar o luxo de produzir carne bovina em cima de capim. Nós produzimos em cima de capim. Podemos, na reta final, dar um suplemento, mas basicamente em cima de capim, que é em termos de sustentabilidade, é a opção mais natural, que menor agride o meio ambiente, é usar o capim, que é um produto que o animal pega aquela fibra, transforma em proteína de alta qualidade, em leite e carne. Muito bom. João Pedro, nós temos um outro assunto, que é o seguinte: a Secretaria de Comércio Exterior divulgou agora à tarde o resultado da balança comercial referente ao mês de março, com 20 dias úteis. Até a quinta semana de março, o saldo da balança comercial ficou positivo em cerca de 7 bilhões e meio de dólares. No ano, o saldo é positivo de 19 bilhões de dólares. Quer dizer, nos 3 primeiros meses, primeiro trimestre do ano, já temos um saldo perto de 20 bilhões de dólares. Ou seja, se seguirmos nessa toada, vamos terminar 2024 com um saldo bem melhor do que do ano passado, né, João? O Brasil se coloca hoje como o quinto maior saldo comercial do mundo. Perdemos para a China, para a Arábia Saudita, para a Alemanha. Poucos países do mundo têm um saldo comercial tão forte como tem o Brasil. E o Brasil tem uma vantagem. Muitos países, como o caso da Arábia, é exportação de petróleo e gás. Só que petróleo e gás dá uma safra só. Quando acabar, acabou. Ao passo que nós não. Soja todos os anos, milho todos os anos, carne bovina, frango. Então, essa é a diferença que tem. E é um produto tão importante, tão necessário ao mundo, como é a questão energética, como são os petróleos, os derivados de produtos fósseis, combustíveis fósseis. Nós produzimos alimento, que é um produto que o mundo inteiro precisa e reconhece que o Brasil, o ano passado, a produção brasileira foi a responsável por não ter tido uma inflação nos alimentos no mundo inteiro. Ao fato de nós ter colocado 100 e poucos milhões de toneladas de soja, 55 milhões de milho, carne de frango, suíno e tudo, ajudou a segurar a inflação no mundo dos alimentos. Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina nesses 20 dias úteis de março, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. Na primeira coluna você tem a média diária, 8.310 toneladas. Como foram 20 dias, o acumulado ultrapassou 166.300 toneladas. Se você comparar com a produção, com a exportação de carne bovina em março do ano passado, aliás, estamos falando apenas da carne in natura, né, João Pedro? É 85% das exportações. Que é 85%, mas faltam ainda os miúdos, a carne processada. Só a carne natural, o aumento foi de 33% em relação à produção de março do ano passado. O preço da tonelada segue em queda, vamos ver como é que fechou em março, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. O pessoal já vai mudar a tela. E aí nós temos que a tonelada em março, 4.529 dólares. Esse é o preço médio, 4.529. Em março do ano passado, 4.811 dólares. Portanto, temos uma queda de quase 6%, João Pedro. A carne bovina nós vemos desde dezembro batendo recordes de exportação. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, tudo leva a crer que o Brasil vai fechar o ano com um bom volume de exportação, alguma coisa mais de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 toneladas de equivalente carcaça. Então, o Brasil se consolida muito acima do segundo colocado, que às vezes Estados Unidos ou Austrália. Então, o Brasil se consolida e nós precisamos de abrir mais mercado para a nossa carne. Nós dependemos muito dos chineses. O chinês está puxando o freio de mão. Está sobrando carne suína lá, derrubou o preço da carne suína, criou problema para os investidores chineses lá que investiram pesado na recuperação dos rebanhos, fizeram edifício para construir suíno, para criar suíno. Então, a razão desse preço médio ter caído, basicamente, é a pressão dos chineses, que responde por 50%
das exportações brasileiras. Ok, vamos mudar de tela então para saber o que o Brasil exportou de carnes suína e de frango agora no mês de março. Começamos com a carne suína, a média diária ficou perto de 4.000 toneladas, 3.940, nos 20 dias 78.800 toneladas, queda de 8% em relação à exportação em... Aliás, eu não tinha prestado atenção, aí está escrito até quinta semana de janeiro, não, desculpa, é quinta semana de março, o pessoal já vai corrigir já, que até a quinta semana de março, por favor faça a correção, e os números estão corretos, a queda é de 8% em relação à exportação de março do ano passado. Vamos aproveitar e ver carne de frango também. A carne de frango, pode virar a tela para nós, também até a quinta semana de março, 17% de queda, foram 19.500 toneladas por dia, no acumulado 391 mil toneladas, é um volume extraordinário, mas temos essa variação negativa, João Pedro. Todas essas carnes, o Brasil hoje, o maior comprador são os chineses. Então, nós estamos passando uma fase de transição. Esperamos que daqui para frente, nos próximos trimestres, melhore a situação e que eles comprem. Eles estão com excesso de carne lá, especialmente suína. A produção deles vai dar 57 milhões de toneladas nos últimos 12 meses. Então, isso aí está puxando para baixo os preços das carnes e a pressão dos importadores brigando por redução de preço no preço médio de compra. Os grãos, vamos começar com a soja. O Brasil exportou muita soja agora em março, mas na comparação com março do ano passado, uma queda de 4,6%. Foram 631 mil toneladas por dia, 12 milhões, aí também você, no lugar da vírgula que você vê é um ponto, 12 mil vezes o milhão dá 12 milhões 630, agora sim, está correto, 12 milhões 630 mil toneladas, João Pedro. E o milho? Milho exportou bem menos, vamos ver aqui. Praticamente no Brasil, quase zero. Quase nada de milho, né? Foram 21.500 toneladas por dia, nos 20 dias 431.300 toneladas, queda de 67%, quase 68% em relação à exportação de milho no ano passado. Você já tem falado bastante ao longo de março, né? Fevereiro também, né? O começo agora, as exportações de milho bem abaixo. Nós estamos vivendo um momento que tanto a soja como o milho estão com preços baixos no mercado internacional. E você tem um custo de frete subindo em função de uma série de problemas de frete, de dificuldades de segurança nos navios, etc. E isso tudo impacta no preço final nosso aqui. A soja mesmo, que no ano passado, mesmo período do ano passado, poderia ter sido vendido por R$150 a saca, hoje, na maior parte do Brasil, entre R$100 a R$110. Isso faz com que você tenha uma redução na produção também em função da questão climática. Então, nesse momento, o produtor de soja está olhando duas coisas. O que vai acontecer na Argentina? A Argentina pode voltar a colher ao redor de 48 a 50 milhões de toneladas, e isso é o dobro praticamente do que aconteceu no ano passado. E você olha também a questão dos Estados Unidos. Daqui para frente o americano está plantando. O comportamento do clima na região de produtora de grãos nos Estados Unidos, no meio oeste basicamente, vai ser outro fator que vai definir essa questão de preço. A previsão de exportações do Brasil, lógico, não vai bater os 101 milhões do ano passado, vai vir para 90, 89 milhões, porque nós vamos ter uma safra de 150, 149, tem vários números no mercado. E o milho, é a questão que o grande volume que nós geramos de exportação é na segunda safra, que é plantada posteriormente à soja. Nesse momento, que era abril, nós estamos com uma situação de chuva muito boa em todas as regiões do centro-oeste, onde se concentra a produção de milho no Brasil. Mato Grosso é quase a metade da segunda safra em Mato Grosso.
Mas o produtor, vendo os preços que estavam lá no Mato Grosso, R$ 35, R$ 36 reais a saca, ele faz as contas, ele teve que reduzir muito a qualidade de plantio, materiais genéticos mais baratos, menos adubo, menos adubação de cobertura, etc, etc. Há uma previsão que essa produção de milho no Brasil não chegue a 90 milhões. Consequentemente, a demanda interna nossa, que está crescendo, tanto para produzir esses 30 milhões de toneladas de carne, aí que nós mostramos aí, basicamente, um terço, 2/3 disso depende de quê? Depende de milho e de farelo de soja. Que é suíno e frango, né? Suíno e frango. E mais peixe, que também está começando a passar de 1 milhão de toneladas a produção. Mas o que acontece? Nesse momento, você tem uma pressão dos preços muito baixa no porto. E o frete, que é caro também. Então você tem milho praticamente hoje vale mais a pena vender no mercado interno do que exportar.